Olá, seja muito bem-vindo ao Multifrequência, um programa feito especialmente para você ficar sintonizado com a palavra, com a igreja e a missão de Deus. Eu sou a Lídia Dickel e estarei com você durante todo o programa, onde vamos contar com convidados muito especiais e também lembrando que os nossos quadros de hoje vão nos comunicar sobre relacionamentos e conflitos, mas a gente vai trazer esperança nesses temas. Então, pode acompanhar até o final, pode assistir, ainda compartilhe esse link com alguém, tá bom? Vai ser um programa muito especial. Eu já ouvi alguém dizer que quanto mais nos relacionamos com os outros, maiores as chances de termos conflitos. Intimidade implica em termos que resolver uns com os outros as nossas falhas. Nós magoamos e somos magoados. Mas, se soubermos ser pacificadores, buscaremos sempre a reconciliação. Essa temática é sensível. É tão sensível que a própria palavra de Deus já nos estimula a resolvermos os conflitos uns com os outros. Em Romanos 12, 18, Paulo já exorta a igreja a termos paz com todos, manter o vínculo da paz pelo amor é algo que é um desafio constante para o cristão, um esforço unificador verdadeiro na compreensão de que somos parte da mesma família de Deus. No entanto, no caminho da paz, nós podemos encontrar mazelas e muitas dores. Alguns de nós sofrem com marcas carregadas por toda uma vida, dores que são consequências de atos pecaminosos de outros. Machucados que ardem e se inflamam e dificilmente são fáceis de se resolver e curar. E por isso que a temática de hoje envolvendo aconselhamento cristão, dores e relacionamentos desequilibrados é tão importante. Desmascaremos a questão do abuso e falaremos de maneira franca e bíblica sobre o tema. Muito bem-vindo, acompanhe o nosso programa que você vai gostar. Saiba Mais é o nosso quadro onde os pastores respondem as perguntas que fizemos lá nas caixinhas do Instagram da IPB Oficial. E aliás, se você não segue ainda, vai lá que vale a pena, tem um conteúdo muito relevante para a sua vida. E as perguntas que enviaram para a gente tem a ver com o tema do programa de hoje, que é relacionamento e conflito. E vale a pena conferir o que estão perguntando. E aproveita para que você saiba mais, né? Com o reverendo Robert Mota. Como orientar alguém sofrendo violência física ou psicológica? Falando. É isso mesmo. Sabe por quê? A violência, ela não só machuca, mas te cala. Por conta das constantes ameaças, do medo, da vergonha. No entanto, a mulher cristã precisa ser lembrada que ela está diante de Deus. O Deus que vê, ouve e se importa. Jesus já disse, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Eu sei que na dor, às vezes, palavras vão faltar. Mas lembre-se dos salmos de lamento. Eles podem ser a sua voz diante de Deus. Comece com ele. Além disso, Deus deu a igreja a você. E você faz parte de uma comunidade que está ali para ser o seu suporte. Por isso, busque pessoas de confiança, acima de tudo, a sua liderança. Não só para orar por você, mas para ser todo o seu suporte, porque nesse momento, quanto mais pessoas de confiança estiverem com você, será necessário. Deixa eu falar algo para você. Violência doméstica, física ou psicológica é o mesmo que traição, porque é uma quebra de aliança. Além disso, a ira humana não provém de Deus. Na verdade, ela é antagônica à vontade de Deus. Mas, por fim, lembre-se também que a lei te ampara nesses casos. Não só a lei, mas as políticas de proteção à mulher. Busque todos os meios de ajuda e, acima de tudo, ore pelo seu marido. Talvez ele viva uma espiritualidade de fachada,
necessitando ainda da conversão, ou se é convertido, do despojamento da ira. Porque na nova vida com Cristo, como diz Paulo aos Efésios, essas coisas nem sequer devem se nomear entre os santos. Mas o melhor caminho é falar. Como agir para evitar brigas mesmo quando não estou errado? Muito bem. Independente de estar certo ou errado, conflitos é pecado, porque envolvem ira, pecados da língua, orgulho, entre outros. E aqui nós precisamos ser lembrados que em nossa união com Cristo, a nossa fala precisa ser redentora, os nossos desejos redirecionados ao nosso propósito existencial em Cristo. As brigas acontecem porque o individualismo toma conta da cena, permeado pelo orgulho e egoísmo, e quer fazer aquilo que é o desejo, e não necessariamente aquilo que agrada e é bom a ambos. E a Escritura tem diversas orientações a esse respeito. Considere o outro superior a si mesmo. A humildade é o nosso estilo de vida, e o nosso exemplo, inclusive, é o exemplo de Cristo Jesus, no seu estado de humilhação e exaltação. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas que edifica. Pensemos concordemente no Senhor, como Paulo exorta Evódia e Sintique. Além disso, nessa nova identidade, Paulo também diz que nós devemos suportar uns aos outros e perdoar mutuamente, porque foi assim que iniciamos a nossa vida, no perdão de Cristo Jesus. Porque, apesar das diferenças, o nosso propósito é o mesmo. Portanto, evite brigas. Nós precisamos olhar antes de iniciar o conflito para nós mesmos, para saber se os nossos atos condizem com essa nova identidade em Cristo Jesus. Como lidar com posicionamentos, sonhos e objetivos diferentes dentro do casamento? Olha, tem um pensamento popular que diz: você casa para fazer o outro feliz e na medida da felicidade do outro, você será feliz. Diante disso eu pergunto, se o cônjuge te direcionar para uma vida longe de Deus, e se a felicidade for apenas um plano terreno, isso não será um problema? Bom, na Escritura eu aprendo que o casamento é de Deus para Deus, ou seja, você não casa para primeiramente fazer o outro feliz, você casa para glorificar a Deus. E lógico, à medida que sua busca vertical for contínua e madura, consequentemente essa maturidade será vista no relacionamento com o seu cônjuge. Essa mudança de perspectiva nos faz entender que o casamento não é para ser com pessoas que pensam tudo igual, mas mesmo com pensamentos diferentes, tem algo que nos une a uma mesma missão, que é a glória de Cristo. Portanto, os sonhos precisam apontar para Deus, os objetivos devem engrandecer a Deus. Talvez a forma como conversaremos para chegar nesse propósito serão de perspectivas diferentes, mas o final, o alvo final, será o mesmo. Porque deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher é mais do que morar juntos, mas é unir-se naquele que é um conosco para vivermos a sua missão através do casamento. Coloque, portanto, os seus sonhos e objetivos diante de Deus e viva esse propósito. Deus há de alinhar os pensamentos para esse objetivo final. Quais são os princípios bíblicos que podemos aplicar para resolver conflitos em um relacionamento? Vamos pensar em 5. Creio que, em primeiro lugar, é reconhecer quem você é em Cristo e que precisa se assemelhar a Ele. Segundo, compreender qual é o propósito de Deus para o casamento. Glorificar a Deus e espelhar o relacionamento de Cristo e a igreja. Terceiro, entender que amor, misericórdia e perdão foram comunicados a você para praticá-los. Isso, lógico, só é possível com o auxílio do Espírito Santo. Quarto, a comunicação é redentora e não torpe. Que a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quinto, no trono é Deus que reina e não seu orgulho e egoísmo.
Veja que essas 5 coisas já deveriam ser suficientes para a resolução de conflitos. Mas vamos nos embasar em mais Provérbio 18 e Tiago 4. Provérbio 18, 3 versículos vão descrever motivos para sermos conflituosos. Verso 2. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Verso 13. Responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Verso 17. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e examina. Como resolver isso? Entendendo que em todo conflito existe 2 lados. Precisamos aprender a ouvir o ponto de vista do outro antes do julgamento. E em Tiago 4, versos 1 a 10, ali Tiago afirma que contendas têm sua origem no coração. Cobiça, inveja e egoísmo nascem no coração. E a solução passa pelo arrependimento e o despojamento dessas práticas pecaminosas. Creio que esses textos nos ajudam a pensar sobre a resolução de conflitos. E a nossa dica de livro de hoje, preciosa dica, se liga só, é o livro Desmascarando o Abuso de Darby Strickland. E pensa só nesse dado, uma em cada 4 mulheres já sofreu violência doméstica ao longo da vida. Embora é muito difícil de acreditar esse número alarmante, ele foi publicado por um estudo na revista The Lancet em 2022 e expõe a gravidade do pecado que existe, inclusive, dentro das nossas igrejas. Mas é o que a gente pensa, né? Como lidar com um assunto tão delicado e, ao mesmo tempo, chocante? Assim como Jesus fez quando andou entre nós, nós precisamos oferecer ajuda e esperança às vítimas do abuso. Deus chama a sua igreja não apenas a enfrentar a opressão, mas também a fornecer proteção e cuidado aos vulneráveis. O rico material desse livro, ele irá orientar conselheiros, pastores ou qualquer pessoa que queira oferecer ajuda às mulheres vítimas de abuso doméstico. Você vai aprender com esse livro a identificar o consentimento tóxico que impulsiona o comportamento abusivo e também a entender melhor o seu impacto nas vítimas, além de você ser equipado para fornecer conselhos sábios e, principalmente, centrado em Cristo. E também a capacitar e a defender as vítimas enquanto navega pela complexa dinâmica de opressão em um casamento. Gente, tá pensando que é fácil? Mas existe, acontece, né? E nesse livro, olha que interessante, você também pode contar com um material de estudo, perguntas para reflexão. Ao longo dos capítulos, tem as perguntas que podem orientar os leitores à medida que processam o material. Também tem perguntas de inventários detalhadas, né, que permite o leitor a rastrear diferentes tipos de abuso, seja ele físico, sexual, emocional, espiritual, financeiro. E olha só que lindo isso, que bárbaro que tem nesse livro também. Estudos de caso e exercícios, incluindo um plano de ação de segurança que pode ser usado para treinar os ajudadores e assistir as vítimas. Livraço, gente, dica preciosa para você, Desmascarando o Abuso, de Darby Strickland. É a nossa dica preciosa para hoje. É importante, gente, conhecer e estar capacitado com ajuda, com conselho e saber como lidar diante de uma situação dessa. Nossa dica preciosa, não poderia faltar nesse programa que fala desse assunto tão delicado e tão importante. E para dar aquela relaxada, né? Claro, tem uma dica turística e hoje eu quero falar sobre um dos pontos turísticos mais famosos de Salvador, ô cidade linda, o elevador Lacerda. O elevador Lacerda é um monumento histórico da cidade que foi construído em 1873. Ele liga a cidade baixa à cidade alta de Salvador e é uma das principais formas de transporte público na região. Ele tem uma altura de 72 metros. O elevador Lacerda, ele oferece
uma visita deslumbrante da Baía de Todos os Santos, né? Como é conhecida a Bahia. E ao subir ou descer os seus 2 elevadores, você terá uma vista panorâmica única da cidade, além de poder observar os navios que entram e saem do porto. O elevador Lacerda é muito mais do que um meio de transporte, ele é um símbolo histórico da cultura de Salvador. No topo da Cidade Alta, você ainda pode explorar a Cidade Velha com os seus prédios históricos, igrejas, museus e aquelas lojinhas de artesanato que a gente gosta de levar uma lembrancinha para os nossos amigos, né, de quem está viajando. O conhecidíssimo elevador Lacerda é uma das principais atrações turísticas de Salvador e uma visita obrigatória para quem quer conhecer a cidade. Então, se você for viajar, se você for para Salvador, não perca a oportunidade de subir até o topo e admirar a vista do incrível elevador Lacerda. Nossa dica turística de hoje para você, telespectador do Multifrequência. Muito bom, né? Gostou? Deixa aí os seus comentários para a gente saber. E também indica para pessoas, né? Passa o link lá, compartilha para mais pessoas também poderem ter esse momento de lazer, tá bom? E dica é o que não falta aqui no Multifrequência, né? Multidicas também, podemos dizer assim. E agora, para os cinéfilos de plantão, dica de filme. Para seguir o tema de hoje, nós escolhemos um filme tão forte e delicado também quanto o nosso tema. O Quarto de Jack, estrelando Brie Larson e Jacob Tremblay, é um drama baseado no livro do mesmo nome. É um filme muito querido, tanto pela crítica quanto pelo grande público, recebendo diversos prêmios e 4 Oscars como de melhor filme e melhor atriz em 2016. O drama conta a história de uma mulher e seu filho de apenas 5 anos que viviam confinados em um quarto bem pequeno. Ela havia sido sequestrada 7 anos antes, quando ela tinha apenas 17 anos. E com a ajuda do filho, forja um plano para escapar. É contado pela visão de Jack, que nunca tinha saído do quarto até então, e nos mostra a força dessa mãe que criou um mundo fantasioso dentro do cativeiro para que ele pudesse viver o mais normalmente possível. Mas não para por aqui, não. Ao sair do quarto, temos a sensação de que a vida seria mais bonita e feliz, já que os dois estão livres. Mas, novamente, o filme nos embrulha, mostrando a dificuldade que essa mulher tem ao voltar para casa e ser recebida de volta à sua família. Como é importante percebermos a agonia dessa mãe e, ainda mais importante, ter empatia com as pessoas à nossa volta. Essa é a nossa dica de filme de hoje. Eu sei que é forte, mas vale a pena a gente refletir com um filme como a gente reagiria na vida real, não é verdade? E já que a gente está tratando de um tema tão delicado, vale a pena talvez usar esse filme como um treinamento de como reagir, né? Quando a gente se deparar com uma história. E na igreja, principalmente, que a gente encontra muitas histórias de pessoas machucadas. Então, vamos nos preparar, ajudar a usar essa dica de filme para nos preparar e ajudar o próximo, tá bom? Nossa dica de filme hoje, e eu espero que você goste, deixe aí seu comentário e a gente continua que tem mais para você. E como você sabe, a IPB tem como foco principal levar o Evangelho. E pensando nisso, Multifrequência traz o nosso Momento Hub, para você conhecer um pouco mais dos conteúdos da Multi, a multiplataforma de comunicação da Igreja Presbiteriana do Brasil. E no Momento Hub de hoje, nós trazemos para você insights com Robson Grangeiro. Então, curte aí! Evite a cobrança exagerada. Sim, cobrança exagerada produz uma desmotivação da equipe. Certamente você tem que estabelecer foco e metas para quem trabalha com você. Você mesmo precisa dessas metas e foco, portanto, um pouco de cobrança é fundamental. Na verdade, eu até trocaria essa palavra. Eu não chamaria de cobrança, eu chamaria de chamada ao resultado.
Porque, afinal de contas, é exatamente isso que nós queremos. Atingir aquele propósito de maneira mensurável, de tal forma que a gente possa dizer, ok, consegui, bati a meta. Mas quando você bate demais em cima disso, ao invés de você motivar, você desmotiva. É preciso equilibrar aquilo que eu chamo de celebração do que você já conseguiu com a meta que você estabeleceu. Portanto, se você é sempre exortativo, cobrador, aquele que não dá descanso, não dá refresco, não consegue ver o resultado, não consegue estabelecer para a pessoa o ok, o elogio, que é certamente uma ferramenta de muita motivação, vai chegar um ponto que as pessoas não darão para você resultado. Não é porque elas não querem dar resultados, é porque elas não conseguem mais. Fica aquela sensação de que se eu chegar a 99 não será suficiente, porque o chefe, o líder quer 100% e 100% sempre. O que acontece muitas vezes é que você acaba criando uma série de dinâmicas naquelas pessoas com quem você trabalha. Por exemplo, umas começam a fingir que estão se esforçando ao máximo, mas na verdade começa um trabalho de deserção daquela equipe de trabalho. Elas começam a trabalhar contra, porque se tem alguma coisa que certamente faz com que as pessoas saiam e convidem outros a sair de uma equipe de trabalho, é uma cobrança exagerada e que as pessoas julgarem que está para além do que é razoável. Portanto, evite cobrança exagerada. É um tiro no pé. Você não vai conseguir melhor resultado com ela. Pelo contrário, motive, elogie, reconheça e estabeleça metas em comum acordo com essas pessoas e de acordo com um plano de ação, um plano estratégico que você já estabeleceu. Aí fica mais fácil você estabelecer pontos de avaliação e chamadas à produtividade, que é exatamente aquilo que substitui de maneira eficaz a simples cobrança, a cobrança por si só. Natália, sou psicóloga clínica e tô aqui para falar um pouquinho com vocês hoje sobre a importância de relacionamentos, a importância de nos relacionarmos com o outro e como nós podemos melhorar no nosso relacionamento, seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento com os nossos amigos, seja com colegas de trabalho, seja com a igreja, como nós podemos melhorar nos nossos relacionamentos. Bom, vamos começar. Primeira coisa, eu acho que é importante nós entendermos que nós nos relacionamos desde a barriga da nossa mãe. Então, desde bebezinhos, nós nos relacionamos. Nós temos uma dependência muito grande, né, da mãe, daquela figura materna, daquela figura de um cuidador, e nós nos relacionamos com essa figura. Então, desde criança, nós nos relacionamos, nós dependemos deste ambiente, nós dependemos dos cuidados. E mesmo quando nós crescemos, nós vamos ampliando os nossos relacionamentos. Primeiro nós nos relacionamos só com a figura materna, aquela pessoa que está lá para cuidar de nós. Depois nós vamos ampliando os nossos relacionamentos para outras pessoas, nós vamos crescendo. Mas é importante a gente perceber que nós nunca seremos independentes de maneira absoluta. Nós sempre dependemos do outro, de alguma forma. Mesmo quando adultos, nós dependemos do outro. Então, nós nos relacionamos desde criança, desde bebê, desde a barriga da nossa mãe, desde sempre. E esses relacionamentos são importantes e são essenciais para a nossa vida emocional. O Winnicott, que é um psicanalista inglês, ele fala o seguinte: podemos impedir que todo tipo de pessoa conviva conosco. Entretanto, nós precisamos dos outros para sermos objetivos. Nós precisamos do outro para desfrutar e aproveitar a nossa própria criatividade, de assumir riscos e seguir nossos impulsos com as ideias que o acompanham. Então, é extremamente importante. O outro é extremamente importante para as nossas vidas. E uma independência absoluta não existe. Nós sempre dependemos do outro. No âmbito cristão, nós vemos isso desde lá do Jardim do Éden. Deus nos fez seres relacionais. Lá em Gênesis 2:18, Deus disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Deus criou a mulher para se relacionar com o homem e se relacionar de maneira perfeita. Então, desde o Éden nós percebemos isso. É extremamente importante. Lá em 1 Pedro 5:9, nós lemos que, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns com os outros, porque o amor cobre multidões de pecado.
Nós precisamos nos relacionar para amar intensamente o outro. Nós precisamos nos relacionar com o outro, porque nos ajuda no nosso relacionamento espiritual. Então, no âmbito cristão, é extremamente importante nós entendermos isso. Claro que com o pecado e a queda, tudo foi afetado. Inclusive, as nossas emoções, a maneira como nós sentimos, e inclusive os nossos relacionamentos. Isso é muito interessante para a gente parar para pensar. A queda influenciou a maneira como nós nos relacionamos com os outros. Lá em Gálatas 5, quando a gente lê sobre como o espírito luta contra a carne, quando a gente vê as obras da carne, a maioria das obras da carne, elas refletem esses comportamentos nocivos com o outro. Então, lá em Gálatas 5,19 fala o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade, rixa, ciúmes, ira, discórdia, divisão, inveja, bebedeira, orgias e coisas semelhantes a estas. A maioria desses comportamentos são comportamentos que prejudicam o nosso relacionamento com o outro. Inveja, rixa, discórdia e tantos outros. Ira, isso reflete no nosso relacionamento com o outro, isso reflete com o outro. Não é com nós mesmos, é com o outro. Então, nós precisamos estar sempre lutando, porque muitas vezes nós pecamos com o outro. Então, diante dessa realidade, diante primeiro dessa importância de entendermos que nós somos seres relacionais, desde criança, desde pequenininho, de que nós dependemos do outro. E diante dessa realidade que a queda nos afetou e que nós constantemente lutamos com as consequências da queda que afeta nos nossos relacionamentos, o que a gente pode fazer? Como melhorar? E aqui eu vou dar algumas dicas para vocês. E espero que essa dica melhore. Primeira coisa, reconhecer a realidade da queda em nós. Reconhecer que somos imperfeitos, pecadores e que isso prejudica nos nossos relacionamentos. Nós precisamos reconhecer que nós somos falhos. Nós precisamos reconhecer que nós somos dependentes, totalmente dependentes de Deus, da obra de Cristo em nós. Não adianta só nós apontarmos o erro do outro no relacionamento. Nós precisamos entender que nós somos falhos e que dependemos de Deus. Segundo, nós precisamos redimir as nossas emoções. O que seria isso? O que é redimir nossas emoções? Simples, é cuidar delas. É entender que a queda prejudicou as nossas emoções, prejudicou a maneira como nós sentimos. Às vezes sentimos demais certas coisas, às vezes sentimos de menos, às vezes não estamos bem. Então nós precisamos cuidar de nós, cuidar da nossa saúde mental, nós precisamos cuidar das nossas emoções e entender a importância disso, porque a partir do momento que nós começamos a cuidar das nossas emoções, a cuidar de nós mesmos, a entender as nossas emoções, cuidar da nossa saúde mental, o nosso relacionamento com o outro melhora. E a gente começa a perceber mais isso, perceber mais o outro. Terceiro, comunicação. Pode até parecer clichê falar isso, mas é muito importante nós entendermos que nós precisamos nos comunicar de maneira saudável com o outro. Lembrando que comunicar de maneira saudável não é só falar, mas é saber ouvir. Nós precisamos saber ouvir o que o outro tem a dizer, saber ouvir e acolher o que aquele outro está sentindo. Mas antes de mais nada, nós precisamos entender o que estamos sentindo. Entender o porquê que aquele relacionamento tem nos afetado, entender por que a gente está irado, por que aquilo nos deixou triste, entender o motivo daquilo, entender o porquê daquilo, para aí sim você se comunicar com o outro, para você expor o que você está sentindo para o outro e ouvir, e a partir daí vocês tentarem entrar numa solução, numa resolução. Mas é muito importante essa comunicação saudável e esse reconhecimento do que você está sentindo. Reconheça, espere, ore, entenda, se comunique, escute, acolha o outro. Isso vai ajudar muito no relacionamento. E por último, peça ajuda quando necessário. Por mais que a gente às vezes faça tudo isso, não conseguimos resolver conflitos nos nossos relacionamentos. Não conseguimos uma solução. Por isso, peça ajuda. Peça ajuda profissional, peça ajuda do seu pastor, peça ajuda para alguém que possa mediar o conflito, peça ajuda. Isso vai com certeza melhorar na maneira como você se relaciona. Peça ajuda para alguém experiente, peça ajuda para o seu pastor, peça ajuda profissional se necessário. Isso é muito importante. Então, espero que tenha ajudado vocês. Reconheça o outro, reconheça a individualidade do outro. Nós somos seres relacionais, Deus nos fez seres, a imagem dele, para nos relacionarmos com o outro, para amarmos o outro.
e nós precisamos do outro. Reconheça isso. Muito obrigada. Até a próxima. E chegou um momento muito esperado do nosso programa, que é a conversa com o nosso convidado de hoje, e ele vai falar desse tema importante e delicado. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o reverendo Tiago Henrique. Ele é copastor na equipe da Igreja Presbiteriana Nacional, casado com a Luana, pai do Felipe e do Pedro. Bacharel em teologia, licenciado em letras, psicopedagogo e neuropsicólogo clínico. Pós-graduado em docência do ensino superior, especialização em aconselhamento bíblico pelo Master Seminary, professor associado da ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, e mestrando no Andrew Jumper. É com muito carinho que nós começamos essa entrevista, eu tenho certeza que você vai gostar. E é isso aí, gente. Chegamos ao momento do nosso programa, um momento muito esperado, que é a conversa com o nosso convidado, que vai tratar sobre o tema, né, que nós escolhemos, o assunto, e hoje nós temos falado de abuso, e é um assunto delicado, um assunto importante, precisa ser tratado, e para isso nós convidamos, como eu já falei para vocês, reverendo Tiago Henrique. É um prazer enorme conversar com o senhor novamente, pastor. Muito bem-vindo ao Multifrequência e obrigada por ter aceitado o nosso convite, esse desafio, né? E estar aqui conosco compartilhando o que Deus tem dado para o senhor de conhecimento em relação aos assuntos, né? Aos conselhos bíblicos e também esse tema. Muito bem-vindo ao Multifrequência, pastor Tiago. Lídia querida, muito obrigado pelo convite de estar aqui no Multifrequência falando de um tema tão importante e relevante, né, que é sobre abuso e, com certeza, sempre buscando o que a palavra de Deus tem a nos dizer com respeito a tudo aquilo que nós discutimos. É um grande prazer estar com você aqui, com aqueles que nos assistem também, que seja um tempo edificante, que traga instrução para o nosso coração e esperança para aqueles que estão sofrendo. Amém, amém. E realmente esse é um assunto, né, pastor? A gente vai falar sobre isso, que precisa ser, as pessoas da igreja precisam ser capacitadas. Nós, como cristãos, todos devemos saber como aconselhar, como lidar com isso, como tratar traumas, enfim, a gente vai falar de tudo isso um pouquinho, mas nós vamos falar do abuso e quero começar com a primeira pergunta, que é o que a Bíblia fala sobre abuso, pastor? E pode ser os tipos de abuso, né, o abuso de relacionamentos, né? Mas a Bíblia fala e cita pra gente, pastor, se ela fala aonde. Sim. Bom, é importante nós entendermos que quando se trata de abuso, e nós estamos falando aqui de uma forma mais ampla, né? Porque nós podemos falar de abuso emocional, físico, psicológico, financeiro, espiritual. Então as pessoas, desde a queda de Gênesis capítulo 3, os seus relacionamentos agora são quebrados e no coração do homem há muitas vezes o desejo de se utilizar do outro de uma forma completamente pecaminosa e adequada. E uma coisa importante, Lídia, que nós devemos ter em mente é que a Escritura cita casos de abusos, né? Nós temos alguns casos, nós temos, por exemplo, daqui a pouco eu vou ampliar mais o texto, mas Juízes capítulo 9, que fala de Abimeleque, que ele toma o lugar, né, do governo e ele é um tipo de líder abusivo com os seus liderados. Mas eu quero começar falando de um texto que é de Gênesis 34, do 1 a 35, 15, que fala sobre Diná e o estupro que Diná sofre, né, o abuso que essa mulher sofre. Então o texto de Gênesis 34 diz assim: Ora, Diná, filha de Lia, dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra, viu a Siquém, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a possuiu e assim a humilhou. Então perceba que a Escritura ela traz esses relatos de abusos, né? Só que a forma que a Escritura traz para a gente é uma questão muito importante. Primeiro, nós devemos entender que Deus ele não tem o interesse de esconder um caso de abuso. É interessante pensarmos sobre isso, porque nas Escrituras nós temos o relato, nós temos uma história não só de um, né? Nós temos também em outros lugares a palavra de Deus falando sobre isso. E na perspectiva, né, do aconselhamento, perspectiva bíblica, isso é uma denúncia que Deus está fazendo. Quer dizer, Deus não está encobrindo, ele não quis encobrir toda essa violência causada por outros homens, né, com relação às mulheres ou às crianças, enfim, ou até mesmo de um líder que é rigoroso, né, e drástico com seus liderados.
Deus não tem o interesse de esconder um caso de abuso. Interessante nós olharmos para a Escritura dessa forma, né? Por que está ali? Porque Deus quer revelar que essa maldade existe no coração do homem, que Deus não tem o interesse de esconder, não compactua com isso, e ao mesmo tempo nós vemos que em cada parte da Escritura que fala sobre abuso, sempre há uma intervenção divina por meio das mãos de homens ou do próprio Deus. Ou seja, Deus nunca está distraído ou desinformado com relação ao sofrimento de alguém que lida, né, com abuso na infância ou tem lidado com isso. Deus também, sempre na Escritura, providencia socorro para a vítima. Deus providencia juízo aos seus agressores, é isso que nós vemos na Escritura. E Deus valoriza mais, né, a ideia da exposição para ser tratado do que esconder e levar isso, né, de uma forma secreta para não ter a vergonha ou para não ser, então, mal falado com relação a isso. Não, a palavra de Deus transmite isso, né, mostrando que é algo que existe, infelizmente, né, que homens e mulheres também, não só homens, mas mulheres, né, de uma forma geral, a humanidade pode se utilizar de outra pessoa para um desejo pessoal a ponto de subjugá-la, né? E como a Bíblia também traz questões da variedade que podem acontecer o abuso, né? Nós temos aqui um abuso sexual, nós temos em alguns lugares abusos religiosos, né? Lembra lá que Paulo fala que existia aqueles líderes que ganhavam um valor em cima de uma menina que era possessa, lembra disso? Ou seja, ele ganhava alguns valores, né? E quando Paulo então é usado por Deus, liberta aquela moça, o que acontece? Eles querem brigar com Paulo, porque Paulo tinha tirado o lucro deles. Ou seja, na fragilidade, na debilidade humana, homens estão se utilizando da religiosidade, da religião, para poder então subjugar. Nós temos a questão do abuso psicológico, abuso emocional, né? Lembre-se bem quando os filhos de Davi, lembram daquela cena que o irmão fica ali no quarto, ele chama a sua irmã porque quer que cozinhe para ele, enfim, né? E ele utiliza de uma questão emocional para tomá-la, né, para trazê-la ali no seu ambiente, para que então pudesse abusar dela e depois então a desprezar. Então, a Escritura traz esses temas, mas a grande esperança é que a Escritura também traz resolução, o modo como nós devemos lidar com isso. E começando aqui, né, ainda não vamos entrar profundamente nesse momento, mas a Bíblia fala sobre, Deus denuncia esses casos, porque Deus não quer encobrir nenhum tipo de abuso. Nossa, fenomenal. Isso aí já faz refletir sobre uma questão muito importante, que esses casos, né, pastor, são os mais escondidos. Só Deus mesmo para revelar em muitos casos, né? Porque a gente não consegue identificar olhando. Isso que eu queria perguntar para o senhor, já aproveitando essa deixa. Como que é possível identificar um abusador? Se a gente quiser ajudar alguém, como é que eu identifico? Porque eles não dá para saber. E geralmente a vítima, ela sofre ameaças, né? Então ela acaba ficando calada, independente. Como identificar, pastor, um abusador? Ok. Lídia, eu quero compartilhar com vocês, em Juízes capítulo 9, nós temos aqui uma situação que é a seguinte, tá? Abimeleque, o que ele faz? Ele mata todos os seus irmãos, né, que eram muitos, e ele então se declara rei. Então o versículo 1 do capítulo 9 diz assim: Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa de seu pai e da sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre nós, ou apenas um domine sobre vós? Então, esse Abimeleque, Lídia, ele tem características, inclusive nós usamos esse texto quando nós tratamos de vítimas de abuso, e até mesmo para ajudar a pessoa a identificar, nós temos aqui algumas qualidades, umas qualificações daquele que é abusador. Não sei se depois o pessoal lendo, né, com mais tempo esse texto, você vai perceber que Abimeleque, ele se coloca, Lídia, como o salvador. Ele se coloca como alguém que você precisa dele. Você tem necessidade de estar ali, você tem a necessidade de tê-lo, de alguma forma, conduzindo a sua vida, porque ele é a resposta para os seus problemas. O texto aqui diz, olha, é melhor o quê? Que 70 governem sobre nós ou somente um?
Mas quem é esse um? É ele. Então perceba que existe a sedução pelas palavras, né? Se coloca um problema, talvez até real, mas aí então ele se coloca como aquele que resolve todas as coisas, né? E aí o texto continua dizendo então que ele mata todos os seus irmãos, Lídia. Ele tira a vida dos seus irmãos para que ele fosse declarado, ele se autodeclara rei. Só que aí o que acontece? Então vem um homem, né, chamado Jotão, e ele se coloca no Monte Gerizim, e em alta voz ele conta se fosse uma parábola, para falar para o povo do abuso que eles estavam sofrendo, eles não estavam percebendo com esse homem chamado Abimeleque. E aí então ele conta uma parábola que envolve árvores e espinheiro. Então olha só que interessante. O versículo 8 do capítulo 9, ele diz assim: foram certa vez as árvores ungir para si um rei e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que o Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Aí versículo 10: então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Olha, oliveira, agora figueira. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar para as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o vinho que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as águas? Então olha só, as pessoas buscam, né, uma liderança, descrito aqui no texto, da oliveira, certo? Depois da figueira e da videira. Todas elas rejeitam, porque elas não querem reinar sobre as árvores. Aí então, o que acontece? Porém, a videira, né, responde: não vou deixar o meu vinho. Então todas as árvores disseram ao espinheiro, Lídia, olha só, versículo 14: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Lídia, espinheiro não tem sombra, porque não tem folhas. Olha a malícia das palavras para dizer assim: tá vendo? Vocês precisam de mim, vem aqui. A primeira coisa que um abusador faz é promessas mentirosas de que vai dar segurança. Por isso, Lídia, muitas vezes você colocou uma coisa interessante. As vítimas, elas não buscam ajuda porque existe uma falsa promessa por trás. Eu estou cuidando de você. Se você for dizer alguma coisa para alguém, ninguém vai acreditar em você. Afinal, eu tenho status, eu sou conhecido por outras pessoas. Você está assim por causa de mim, você chegou onde chegou por causa de mim. Eu sou a sua sombra. É uma mentira. A pessoa não recebe sombra de um espinheiro, porque espinheiro não tem sombra. O que espinheiro faz? Machuca. Espinheiro traz sangrar, né? Faz sangrar o corpo. E o texto continua, Lídia, dizendo assim: então, se você me ungir rei, quer dizer, em uma necessidade do povo, ou uma necessidade da vítima, aparece alguém e fala assim: eu sou o seu supridor, eu vou te ajudar. E aí começa com falsas promessas. Outra coisa: refugiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros de Líbano. O que ele está dizendo? Eu vou proteger você. Só que se você sair debaixo da minha sombra, você vai receber um castigo por causa disso. Ameaça. Ameaça, exatamente. Meu Deus. Outra coisa: agora, pois, se deveras e sinceramente procedestes proclamando o rei Abimeleque, e se bem vos portares para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele agiste segundo o merecimento dos seus feitos. E aí o texto continua, né, falando das questões que estão envolvidas de tê-lo como rei. Então o que acontece? Vamos pensar aqui, Lídia, a gente está falando do abuso de uma forma geral, certo? Sim. Vamos pensar aqui no relacionamento. Como é que isso funcionaria, né? Por exemplo, intensidade. Alguém que se aprofunda muito no relacionamento em tão pouco tempo, que se sente dono da outra pessoa. Então a pessoa começa a limitar a outra em pouco tempo de relacionamento, sabe? Aquela ideia assim, ó, conhece há 2 dias? Não, você é a pessoa da minha vida. Estranho isso em 2 dias, em 1 mês, alguém tornar outra como a pessoa da sua vida sem conhecê-la. A outra coisa,
Ciúme. Ciúme também é um sinal de abuso, né? Que vai crescer esse abuso. A pessoa fica chateada quando você passa tempo com outras pessoas, né? Ela aparece de forma inesperada em lugares que você não era para ela estar ali para ver como você está, o que você está fazendo, né? As ligações são demasiadas, as mensagens são intensas. Isso pode ser um sinal de alguém que está caminhando para um abuso. Outra coisa, manipulação, que nós vimos aqui, lembra? Olha, venha debaixo da minha sombra. Se você não estiver aqui, você vai receber então um castigo por isso. Ou seja, ameaça e promessa de cuidado, né? Outra coisa, isolamento. Você não pode ter relacionamento com ninguém. Você não pode falar com outras pessoas. Isso é um sinal. Sabotagem. A pessoa ela precisa de você quando você tem que dedicar tempo ao seu estudo. Quer dizer, não, você tem que ficar aqui perto de mim. Você, né, se é um relacionamento, então fica aqui. Então, todos esses tipos de manipulação, né, quando a pessoa, em uma discussão, ela sempre acerta, você nunca, né, está certo, ou ela nunca está errada, há um problema nisso. Então perceba que há falsas promessas com relação a cuidado, com relação à proteção, mas a imagem para mim, maior desse texto, Lídia, que nós lemos de Juízes, imagine você sendo abraçada por um espinheiro. Meu Deus. Quando esse espinheiro te abraça, a sensação, talvez, inicial é de cuidado, é de zelo, é de amor. Mas quando os espinhos vão entrando na pele, então começa a sangrar. E para a pessoa sair dali é um grande desafio. Lembra que Jesus conta a parábola lá no Novo Testamento do espinheiro que sufoca a semente? Olha, é Né? verdade. Então, a ideia aqui é alguém que manipula, né? Que machuca, e que aquele machucar para ela não, é coisa simples. Fala, não, mas eu estou fazendo por seu bem. Eu estou fazendo porque eu penso em você. Isso é um sinal, Lídia, de manipulação, né? E o abusador, ele tem essas características fortes no seu caráter, né? Da forma como ele, às vezes, quer dominar constantemente. Então, isso é muito importante. Poderíamos dizer inúmeras outras características aqui, mas eu quis usar esse texto porque ele é o mais forte, né, das escrituras, que mostram para mim que casam com outros também, né? Por exemplo, de Gênesis, que nós lemos 34, da filha de Davi com seu meio, né, seu meio-irmão também. Então, tudo isso tem a ver com manipulação do falar, né? Então, isso é importante você estar atento a isso. Nossa, interessantíssimo, pastor. E surgem tantas ligações, assim, falando, a gente pode ver que até, acompanhando os casos atualmente de agressões, né, a gente vê que leva à morte, e a Bíblia cita isso, né, que matou os irmãos, né, você vê que o desejo pode chegar a um ponto extremo, que é o mais triste de todos, né. Enfim, mas outra coisa que eu acho muito interessante, pastor, é como a Bíblia trata de todos os assuntos, né, isso é incrível, fenomenal. E, pastor, agora, o que acontece é que nós também, independente se a pessoa entende o que está acontecendo, não entende, tem força para sair, não tem, nós como cristãos, ou nós precisamos ajudar essas pessoas, mas como ajudar? Como é que... Eu acho que eu me sinto tão despreparada às vezes para ajudar em certos casos, que eu falo, o Espírito Santo me ajuda, né? Mas o senhor, como conselheiro bíblico, como que eu posso ajudar alguém que está sofrendo abuso, pastor? Ok, Lídia, a sua pergunta é muito importante, porque a gente tem uma cultura, a gente vive numa cultura, né? Você viu aquela frase, Lídia? Em briga de marido e mulher não se mete a colher? Quem nunca, né? Ai, ai. Exatamente. Então nós temos aquela ideia de que, se não é problema meu, então, né, o que vai acontecer? Deixa a pessoa, né, também, às vezes a pessoa, ela sabe que está sofrendo e fica ali. Isso é um erro muito grave que nós cometemos, Lídia, né? Em várias instâncias, legal, né, espiritual e ético, né? Se eu sei que alguém vive um abuso, que comunica para mim esse abuso, eu falar para a pessoa, olha, você precisa fazer a denúncia, orar com ela e ir embora, isso assim, não deve ser feito. Sim. Quer dizer, deve orar, claro, né? Deve ajudar, Sim, mas sabe, de dizer assim, não, então você resolve a sua vida aí, tá? Então o que a gente tem que fazer? O que nós devemos fazer se nós tomamos conhecimento do abuso sexual? Primeira coisa, Lídia, proteger o abusado. É isso que a Bíblia ensina a gente. O abuso Então, por sexual, exemplo, quando nós qualquer vamos... outro abuso, né, pastor?
espiritual, físico, emocional, sexual, psicológico, religioso, Boa. financeiro. Você vê, né, eu já lidei com casos de filhos que abusavam dos pais idosos, sugando o dinheiro deles. Isso é um abuso, Lídia. Entende? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é proteger o abusado, né? Proteger o abusado não é você chamar o abusador, sentar com ele e falar: olha, fiquei sabendo que você está abusando do seu, né, marido, esposa, filho e tal. Não é assim, porque senão o que vai acontecer? Você vai permitir que esse abusador tenha ainda mais motivos para fazer isso, sabendo que a pessoa, a abusada, a vítima, denunciou. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, baseado no texto da palavra de Deus, é proteger o abusado. Se for uma criança, não volta para casa. Se for uma esposa, não vai voltar para casa. Se for um marido, se for um idoso, se for qualquer pessoa, o primeiro ato que nós devemos ter é de proteção, de preservação da vida, da integridade, né, da mente, da sexualidade daquela pessoa, né, para que ela não passe por mais abusos, né? E então a gente possa estancar isso. Então o texto, por exemplo, de Provérbios capítulo 31, verso 8, fala assim: abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Então a Bíblia diz que nós devemos proteger, devemos cuidar, devemos nos colocar em defesa daqueles que estão sofrendo. Então, o que eu faço primeiro? Eu tenho que ter uma atitude de preservação da vida dessa pessoa. Depois, Lídia, o que eu tenho que fazer? Comunicar o abuso. Então, em segundo, nós temos, por exemplo, em vários textos, lembra quando a mulher, a esposa de um levita, foi abusada lá em 2 Samuel capítulo 13? Ele comunica às outras tribos que aquilo tinha acontecido com ele. O que nós devemos fazer? Comunicar a injustiça. Em Malaquias, capítulo 3, o Senhor fala também que ele odeia o divórcio, assim como ele odeia a violência. Então, nós devemos comunicar. Por exemplo, o artigo 227 da Constituição Federal fala sobre isso. O artigo 217, sendo uma criança de SCAR 100, né, o Conselho Tutelar, o promotor, órgãos públicos. Então, nós temos o dever legal, Lídia, de comunicar. Eu não sei se você mora em prédio, Lídia? Você mora em apartamento ou mora em casa? Prédio, apartamento. Ok. Em vários prédios, né, você tem lá um aviso dizendo assim sobre violência doméstica. Não sei se você já chegou a ver. Uhum. Né? O texto fala que existe a obrigatoriedade legal de se comunicar um abuso ou uma violência, ainda que a vítima não queira fazer isso. Interessante isso, né? Por quê? Há muito tempo atrás, a gente tinha aquela ideia assim: olha, a vítima não quer fazer, então o que eu faço? Ela tem que fazer. Não é assim. Nós precisamos comunicar o abuso às autoridades responsáveis assim que nós ficamos sabendo. Seja com acordo da vítima ou seja em desacordo, né? Se ela não queira, eu não quero. Né? Ainda assim existe a obrigação. Então, explicar muito bem, trazer uma tranquilidade, porque qual que é a questão também, Lídia, que a pessoa pensa: ele vai comunicar a autoridade, só que eu vou ficar, né, mais ainda fragilizada diante desse abuso? Não. Então, veja bem, se protege, preserva a vida do abusado, né, da vítima, aí então se vai lá com ela ou se toma um passo, né, de fazer essa denúncia. Não fazer isso, Lídia, né, é tido, né, como uma questão de você saber de um crime e não comunicar. Omitir, né? Você se torna responsável. Exatamente, você se torna responsável por isso. Então, é importante. Outra coisa é acompanhar os envolvidos. Então, faça, né, converse com essa pessoa e também ajude a entender a necessidade dessa comunicação às autoridades. O que é importante, Lídia? Estar ali junto, né? Quer dizer, olha, vamos lá, eu vou com você junto. Eu vou participar desse processo, eu vou acompanhar você, eu vou te estender a mão. Né? A igreja é extremamente importante fazer isso, né? Dar apoio àqueles que sofrem e, se necessário, ir até uma delegacia. Né? No caso do abuso é necessário, da violência é necessário, mas estou dizendo, junto com essa vítima, né,
para que se faça, então, tudo aquilo que é necessário, para que se tenha os trâmites legais com relação a isso, né? E prevenir contra mais abuso, né? Ou seja, você protege aqui naquele primeiro momento e você também continua acompanhando para que se previna ainda muito mais esse abuso. Então, é isso que deve acontecer. Pensando, né, numa questão da igreja, a igreja não pode nunca se calar diante de um abuso, né? A igreja, ao saber, um pastor ao saber de um abuso, um conselheiro ao saber de um abuso, qualquer pessoa, ainda que haja dúvidas, eu sempre penso assim, Lídia, se há dúvida, se talvez conversou com uma criança e ela então demonstrou um tipo de fala que traz uma expectativa, né, uma perspectiva de abuso, na dúvida é sempre importante investigar, tá? Para Boa. proteger a vítima, e aí se não for nada, graças a Deus, né? Amém por isso, né? Foi uma questão ali, né? Corrige aquela fala, enfim, mas se tiver acontecendo, vai ser uma vida que vai ser liberta das garras de um abusador. É importante pensarmos sobre isso. Exatamente. E pastor, e quando a pessoa não quer ser ajudada, assim, qual o limite da ajuda? Eu vou até onde? Quando a pessoa não quero, eu estou sofrendo isso, mas não quero, a pessoa, o abusado não quer sair da situação, não quer por medo ou por qualquer outro motivo. Lídia, nós podemos pensar em alguns passos. Primeiro, eu vou dar todo o suporte para que esse abusado entenda, para que a vítima entenda que eu estou ali também com passos práticos para protegê-lo. Isso é Tá. importante. Então, eu vou orar por você, mas eu vou te levar para minha casa, né? Ficar lá comigo, com a minha esposa. Essa criança, não, espera aí, deixa aqui, chama o conselho tutelar. Então, assim, é dar base para que a pessoa entenda que ela vai ter uma proteção diante daquilo que outras pessoas sabem agora, né? Isso é uma questão importante, né? A outra é oferecer uma ajuda, um cuidado que seja processual, né? Então, assim, olha, eu vou Legal. te acompanhar, vamos fazer todo esse processo. Agora, vamos Você não está pensar sozinho, né? exatamente, porque existe essa questão da vergonha, né? Principalmente Sim, dentro da igreja isso acontece. Eu estou falando de casos aqui, Lídia, mas eu estou pensando em vários casos que eu sim. tratei dentro dentro de igreja, Ah, né? legal. Ou seja, isso é uma questão assim. Então, agora vamos pensar o seguinte: é oferecido toda a ajuda possível, ao suporte, não há negligência daqueles que escutam. Ainda assim, existe um posicionamento de dizer não, eu não quero ajuda. Lídia, nós não temos como forçar pessoas a serem ajudadas, certo? Mas, Lídia, ainda assim, eu preciso fazer essa denúncia, tá? Então, ainda que a pessoa não queira uma ajuda espiritual, que ela não queira ser aconselhada, né? Quem escuta isso, um conselheiro, um pastor, um irmão da igreja, qualquer pessoa que seja, ele deve saber que tem o dever de comunicar às autoridades com relação a isso, tá? Então, eu sou limitado nesse cuidado pastoral, né? Nesse cuidado de caminhar junto com a pessoa e tratar o coração, dar, né, o consolo, enfim. Nisso eu sou limitado, porque se a pessoa não quer, eu não vou poder forçá-la a fazer isso, né? Mas em questões legais, eu tenho a obrigação de fazer essa denúncia. E biblicamente, né, como o senhor bem colocou no E começo biblicamente, também, né. aí vem uma questão legal, uma questão ética, uma questão de consciência, que muito bem a nossa teologia reformada fala sobre isso, né? A questão, eu sei que está acontecendo, eu falo, mas ela não quis, o que eu vou fazer? Eu tenho, o texto aqui fala, eu vou usar a minha voz e fazer essa denúncia. E na esperança de que ao acontecer isso, Deus possa tratar no coração daquela pessoa e ela dê, então, né, ela possa prosseguir nesse processo e ser curada, ser tratada, né, ser aconselhada. E o senhor já viu casos de restauração em vidas assim, pastor? Várias, Ai, que pela graça lindo. do bom Deus, Ai, que né? lindo. Eu até me emociono quando eu falo sobre isso, porque Uau. eu já atendi adultos que foram abusados na infância. Um dos casos mais difíceis para mim foram dois, que foi uma criança de 2 anos, que foi abusada pelo pai. Ai, E eu lembro dessa cena, né? Eu estava na minha sala, então já tinha marcado uma conversa. Eu achei que era uma adolescente. Claro que isso não diminui a dor e nem o significado de tudo isso, claramente, né? Mas eu lembro, Lídia, que eu estava na minha sala esperando, aí de repente eu ouvi uma voz de uma criança, sabe? Aí eu falei, mamãe e tal, né? Aí eu falei, naquele momento eu falei, Senhor, será? Aí eu orei, falei, Deus, me dê graça, me dê um coração que eu consiga lidar com isso.
né? Porque eu não vou poder dizer assim, não vou te atender para a mãe naquele momento, né? E aí, de repente, Lídia, entra a mãe e a criança de 2 anos. Eu lembro da cena, ela entra assim, aí tem a foto dos meus filhos do lado, né? Ela olha a foto dos meus filhos, fala, quem é? Aí eu começo a conversar com ela para ter a confiança e tudo mais. E aí, então, ela sai da sala, eu peço, né, para que a criança saia, porque daí, né, tem 2 anos, né? Depois a gente vai fazer um trabalho com ela, né? E aí eu escutei a mãe e tinha sido o pai, né, que tinha abusado da filha. Então, assim, esses 2 casos foram os mais, né, desse adolescente que foi abusado pelo pai e dessa criança que foi abusada também pelo pai, foi os 2 mais impactantes para a minha vida. Assim, Deus, orei muito pedindo sabedoria ao Senhor, né, para no meu coração não ter ira a ponto, né, de não conseguir fazer o processo. Mas, por outro lado, Lídia, eu vi também a graça de Deus atuando na vida dessa criança, na vida da mãe, na vida da adolescente, e em outras tantas vidas que eu vejo que o Senhor tem trabalhado, mesmo um abuso tão doloroso, né, de uma criança, enfim, nós podemos ver a graça de Deus agindo, e uma coisa mais bela é que esse passado que as pessoas tinham, né, os adultos, ou as crianças, ou o adolescente vivendo aquele momento da vida, foi muito bom ver, Lídia, que aquele abuso não foi o que determinou a história da sua vida, mas a graça de Jesus Cristo. Oh, glória. Então, isso é emocionante. Nossa, forte, muito forte. E a gente precisa lidar, né, pastor, com esses assuntos. E é uma coisa muito importante, assim como a gente tem falado aqui, agora eu quero pegar essa deixa, com esperança que o Senhor nos traz desse testemunho de vidas restauradas pela graça de Deus, de pedir a sua colaboração com a questão de como tratar em igrejas esse assunto sem machucar, porque tem igrejas que não querem nem tocar no assunto, e não, isso é importante, né, pastor? Como tratar, de que forma, sem machucar? Sim, Lídia, eu lembro uma vez, que há um tempo, alguns talvez anos ou meses, né? Não faz tanto tempo assim, eu preguei um sermão chamado Relacionamentos Abusivos, né? E eu preguei esse sermão e sabe quando você vai preparar um sermão, você fala, será que eu prego sobre isso mesmo, né? Temas de É. aconselhamento, será que eu vou pregar sobre isso? Será que faz sentido, né? E eu preguei sobre isso. E eu recebi inúmeras, Lídia, inúmeras mensagens no Instagram de pessoas dizendo assim, olha, eu identifiquei o abuso. Olha, eu estou num relacionamento abusivo. Eu saí de um monte de gente contando testemunhos para mim. Eu saí de um relacionamento abusivo há 2 meses. Aí eu ouvi o seu sermão. Ah, e eu ouvi várias pessoas dizendo, olha, eu estou sendo abusada, né? Então a gente dando instruções ali, né, para pessoas que nós nem conhecíamos. Então, assim, esse tema, esse tema foi falado, foi pregado, e isso despertou o interesse e até mesmo a ideia de avaliação nas pessoas. Eu estou vivendo isso. Então, às vezes não temos noção, por estar silenciado, o que as pessoas estão vivendo, Lídia, não só no mundo, mas dentro das nossas igrejas. É muito importante que a igreja toque nesse assunto, com zelo, com amor, com graça, e também, Lídia, né, com base na Escritura. Se a Escritura fala sobre esses temas, eu devo falar como pastor, como crente, né, como conselheiro bíblico. Eu preciso tratar sobre isso porque eu sei que pessoas ou estão sofrendo, né, ou já sofreram com isso. Não é tão raro a gente receber uma pessoa no aconselhamento que diz, olha, eu fui abusado na infância. E não só um abuso sexual, mas emocional, físico, né, psicológico, religioso também. É importante a igreja se posicionar, né, diante daqueles que estão abusando, né, espiritualmente de outras pessoas. Então, como que a igreja pode fazer isso? Né? Pregar as escrituras, tratar de temas como Juízes capítulo 9, nós temos o texto, Gênesis 34, nós temos inúmeros outros textos, e trazer esse tema, dando a oportunidade para aqueles que sofrem poder pedir ajuda, e para aqueles que são abusadores, Lídia, também terem um arrependimento em Cristo Jesus, né? Para eles ouvirem a mensagem do Evangelho e dizer, olha, você precisa mudar de vida, você precisa, né, talvez ir lá e se entregar às autoridades como um sinal de arrependimento e conduzir a sua vida até Cristo Jesus, quer dizer, o arrependimento. Então, essa mensagem pregada
desperta. Nós vemos a palavra de Deus tratando de vários temas, como sexo, sexualidade, questões financeiras. Paulo trata sobre questões de sexualidade em Coríntios. Quer dizer, a Escritura trata, Deus quer tratar dessas coisas, Deus não quer esconder. E me entristece muito, Lídia, quando eu ouço alguém dizendo, olha, há tantos anos atrás eu compartilhei isso com o meu pastor, compartilhei com um amigo, compartilhei com um irmão da igreja, e simplesmente foi feito o quê? Abafado o caso. Por quê? Para não trazer vergonha para a igreja, para não trazer escândalo para a igreja, para não trazer escândalo para a liderança. Lídia, como nós falamos no início, e eu volto a repetir, Deus está atento a tudo isso. Não é do interesse do Senhor esconder casos assim. E não expor só pela exposição, mas para tratar os corações, para cuidar dos corações. Então, isso é muito importante com que a igreja compreenda toda essa questão. Uau, pastor, que bárbaro te ouvir. E principalmente porque o Senhor é uma seta sempre para Cristo, para as Escrituras, pastor. O Senhor é um instrumento de Deus usado e eu fico muito feliz com isso. E eu quero já, pastor, pedir para o Senhor falar do seu trabalho. Você está em Brasília, Igreja Presbiteriana de Brasília, e como é que fala aí pra gente? E quem quiser, pastor, te acompanhar, conhecer um pouco mais dos seus sermões, do que você tem trazido a palavra de Deus, do seu trabalho de aconselhamento bíblico, quem pode seguir aonde, pastor? YouTube, Instagram? Sim, sim, hoje eu estou em Brasília, só uma correção, é Igreja Presbiteriana Nacional. Nacional, isso. Nacional. É porque tem uma igreja de Brasília, né? Então eu precisei de Ah, Brasília. Aqui é a Igreja Presbiteriana Nacional, faço parte eu nem da equipe sabia que tinha de pastoral aqui. Brasília, perdoe pelo meu. É, E sem problema. que bom, eu E achei que era só essa. o nosso pastor aqui é o pastor Reverendo Marco Antônio, né? Sim, E Reverendo aqui eu Marco faço um Antônio. trabalho também de aconselhamento bíblico, né? Com os atendimentos, com os cursos que nós temos aqui. Se alguém quiser me seguir nas redes sociais, no Instagram é @thiagohenrique.pr. Lá eu compartilho parte das minhas mensagens, compartilho também indicação de livros, de assuntos que são delicados, mas que nós precisamos falar sobre ele. Então você pode me seguir lá. E também aqui no canal da igreja, né, a IPN, né, ou Igreja Presbiteriana Nacional, no YouTube também tem as pregações ali, não só as minhas, mas dos outros pastores também, para edificar aí a sua vida. É, a gente segue lá, não perde, porque o pastor Thiago Henrique tem muito conteúdo, ele é da ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos também, ele trabalha, você pode ter visto, observado aí, né, com conselhos à luz da Bíblia, então vale a pena seguir, é Thiago com TH, Thiago Não, Henrique. sem H, Thiago Meu Deus, me perdoa! Henrique.pr. Ele não vai, tinha que dar uma, né, pastor? Não podia ficar sem fazer um Não, fique errinho. em paz, fique em Dois, paz. Ó, a gente pode dar uma desculpa, ela tá grávida, os hormônios é. estão mudados. Ai, 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 muito bom. Aliás, isso dá outro tema, né, pastor? Eu posso dar desculpa sempre da gravidez? Não. Não, é isso aí, aprendeu bem. É difícil. Ele já me aconselhou, gente, para você que não sabe, vou abrir aqui um pouquinho, mas ele já me aconselhou num momento muito importante da minha vida, que foi no meu relacionamento, né? No começo não sabia se namorava à distância ou não. Falei, pastor, eu amo esse cara. Você não ama, você nem conhece ele? Então pronto, né? Mas olha, foram dicas preciosas e sempre à luz da Bíblia. Por isso que eu acho tão importante aconselhar-se com quem está firmado na palavra do Senhor. Mas é isso. Então, Thiago sem H, thiagohenrique.pr. Tá certo agora, né, pastor? Isso, exatamente. Boa. E, Sim. pastor, eu quero te agradecer muito, 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 porque Deus tem te usado fortemente. E agradecer a Deus, né? Porque Ele levanta pessoas para nos aconselhar de uma forma correta. Graças a Deus. Não querendo, né, idolatrar nem nada, porque nós sabemos que nós somos passíveis de erros, mas é que realmente o Senhor tem sido bênção na vida de muitas pessoas. E agradecer por ter vindo aqui no Multifrequência colaborar com esse assunto tão delicado, e eu me senti super segura para falar com o Senhor em relação a isso. E muito obrigada mesmo, pastor. Eu pedi para o senhor deixar uma mensagem final para quem está assistindo ou vai assistir futuramente, por favor. Ok.
Bom, eu quero dizer uma coisa para você, que talvez você assista esse programa, esse bate-papo, e você identifique coisas. Talvez você esteja passando por um abuso de várias formas, né? Emocional. Eu quero encorajar você a buscar ajuda, né? Vá e converse com pessoas, realmente tome uma decisão, né? E entenda também que o Senhor se compadece do seu sofrimento. Eu gosto muito de lembrar de João capítulo 11, quando Jesus chega no velório de Lázaro. Lázaro já está morto. E o que o Senhor vai fazer lá? Ele vai ressuscitar Lázaro. Mas antes disso, nós temos uma expressão de amor e de graça do nosso Mestre de uma forma tão profunda e intensa. Mesmo o Mestre sabendo que ele traria alegria para aqueles judeus e aquelas duas irmãs que estavam chorando, sabe o que o Senhor faz? Ele chora. O menor versículo da Bíblia é a maior expressão, talvez, da forma como o Senhor nos ama a tal ponto e se importa com o nosso sofrimento. O Senhor Jesus chora, mesmo sabendo o que ele ia fazer depois. Deus se compadece do seu sofrimento, Deus se compadece do modo que você tem sofrido, talvez, em um abuso. Busque ajuda, a graça disponível para você, a graça disponível para o seu coração. Ou talvez você é aquele que abusa de alguém, está assistindo isso, enfim, busque ajuda, né? Se coloque à disposição, mostre arrependimento verdadeiro de alguém que realmente conheceu a graça, se necessário pagar dentro até de uma própria prisão, talvez seja esse o caminho. Mostre o arrependimento em Cristo Jesus, a esperança do Evangelho de mudança para a sua vida também. Que mensagem, pastor, que mensagem necessária, um programa importantíssimo e esperança também para quem está sofrendo junto com os abusados, não só o abusado, mas uma mensagem de esperança. Pastor, o senhor sempre tem bons livros, não poderia pedir, não poderia deixar passar sem pedir alguma indicação aí de livro para quem quiser ler, né? Sim, Lídia, eu tenho duas indicações. Primeiro é esse daqui, Desmascarando o Abuso, né? Um guia bíblico para ajudar as vítimas da autora Derby Strickland. Então, ela é uma irmã em Cristo que tem grande habilidade e também experiência no cuidado de pessoas que sofrem abuso. Aqui ela traz o conceito bíblico do abuso e como também existem várias naturezas e como ajudar, né? Tanto um guia prático para a igreja quanto para aquele que deseja ajudar. O outro livro é do Deepak Reju, que chama Sempre Alerta, Como Prevenir e Responder ao Abuso Infantil na Igreja. Então ele fala sobre a ideia do abuso infantil, a natureza disso, ele fala num contexto maior de igreja, mas esse livro também é uma boa indicação, tá? Então esses dois fica aí como indicação para fazer uma boa leitura e ter mais conhecimento e suporte para ajudar outras pessoas. Fenomenal, amei, pastor, amei. Pastor, muito obrigado mais uma vez, obrigada mais uma vez, e que seja a primeira de muitas, né? Obrigada mesmo por o seu tempo aqui conosco no Multifrequência, e quem sabe até a próxima, né? Sim. Agradeço, Lídia, pelo convite, toda a equipe também que tem trabalhado aí por trás. Louvado seja o nome do Senhor por este programa, né, e também por todo o trabalho que tem sido feito. É um grande privilégio poder servir ao Senhor nesses momentos e compartilhar sobre a experiência, mas principalmente sobre o cuidado do nosso Deus na vida das pessoas. Amém. Que lindo, pastor, que lindo. Pastor Tiago Henrique, segue lá, Tiago sem H, henrique.pr, para quem quiser saber mais, conversar com o pastor Tiago, fica à vontade. Pastor, a gente fica por aqui, mas até uma próxima, se Deus quiser. Até mais. Até. Ai, gente, que bênção, né? Poder ter esperança num assunto delicado desse. Muito bom, né? Gostou? Deixa seus comentários aí, que a gente quer ver o que você achou desse assunto, tá bom? Em meio às circunstâncias caóticas, Deus é a nossa esperança. Hebreus 6, 19 a 20 diz que é a própria obra de Jesus Cristo que nos provê essa esperança, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Temos um Deus que se compadece de nós, seja nas nossas fraquezas e também nas nossas dores. Um Deus que não está silencioso, mas que fielmente ouve e é a nossa esperança, que serve de apoio no meio de um mar agitado.
Minha irmã, meu irmão, os sofrimentos podem ser uma tremenda tempestade em nossas vidas, mas nós sabemos que Cristo é esse firme fundamento de graça para caminharmos com serenidade em meio a um mundo não ideal. Que Deus te abençoe e muito obrigada por você ter sido a nossa companhia durante todo esse programa. Eu espero que ele tenha te edificado. Quero saber se você também gostou, o que você achou do programa. Pode deixar seu comentário aí. E a gente fica por aqui com a alegria, né, de que Deus é o nosso firme fundamento, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.